Vou contar pra você a história de um grande amigo. O nome dele é Darcy. O que eu tenho para o Brasil é exaltação de sentir tudo que ele pode ser, vai ser, há de ser, e tudo que ele ainda não é. Eu tenho pena de, nos meus anos, eu fiz força para o Brasil dar certo. Eu tenho pena de que eu ando meio doentinho, posso até morrer, e fico com vocês encarregados de fazer esse país. Mas façam, sem copiar ninguém, realizando as potencialidades do nosso povo, potencialidades que são imensas, como uma civilização tropical, e uma civilização mestiça e, sobretudo, uma civilização humana, que herdou dos índios essa capacidade, esse talento para o convívio, dos negros, essa espiritualidade, e dos europeus, a tecnologia, a sabedoria europeia. Nós estamos prontos para ser uma das civilizações do mundo. Darcy, é verdade que quando você era criança, você quis que a água de sua cidade ficasse toda azul? Um dia eu roubei 1 quilo de azul de metileno na farmácia do meu tio e joguei dentro do reservatório de água da cidade para ver o efeito. A água ficou toda azul, a cidade ficou apavorada. Eu fiquei também com medo da mamãe morrer, mas a vontade de ver o efeito era maior do que o medo de matar a população toda da cidade. Darcy Ribeiro nasceu na cidade mineira de Montes Claros em 1922. Era filho de Dona Fininha, professora primária, e de Naldo, fiscal das linhas telegráficas. Houve uma grande seca e uma quantidade de flagelados desceram da Bahia para chegar a Montes Claros, que era a ponta de linha, onde tomavam a estrada de ferro para ir para o sul. E aquela gente, uma miséria tremenda, e chegavam famintas. No princípio da minha casa era a casa livre, em que se tentava dar uma cuia de farinha de mandioca, uma rapadura, e depois dar água à vontade. Pois bem, num certo momento me doeu muito que diminuiu a quantidade de farinha, não se deu mais rapadura. E eu vi aquela gente com fome, tinha rapadura escondida em casa para a gente comer. Eu queria roubar rapadura para dar para ele. Foi um primeiro drama social assim. E sobretudo, um dia em que esses flagelados invadiram a catedral em construção, e aquela gente toda famélica na catedral, com foguinhos acesos assim, querendo cozinhar coisa que não tinham que cozinhar. Havia uma prostituição de meninas também. O primeiro texto que eu escrevi foi então. Eu escrevi um texto assim, revoltado, um texto social, defendendo aqueles flagelados. Ou seja, essa capacidade de colocar-se na posição dos outros, sofrer o sofrimento dos outros, assumir a sociedade como seu problema, ou o povo como seu problema, começou para mim aos 14 anos, ali em Montes Claros. Darcy, quando criança, em Montes Claros, tinha fama de brigão. Eu era muito malandro, muito brigão. O meu irmão muito solidário comigo. Eu brigava, sujava a camisa de sangue, ele ia roubar outra camisa para mim, para minha mãe não perceber. O meu irmão, mais novo que eu, até hoje, ele que toma conta de mim. Eu sou uma espécie de tutorado dele, porque ninguém na vida confia muito em mim, não. Eu preciso sempre de alguém me cuidando, me orientando. E era meu irmão, meu primeiro guia foi esse meu irmão. Jovem, Darcy vai para Belo Horizonte disposto a ser médico. Lá descobre a poesia de Drummond e o comunismo de Luiz Carlos Prestes. Aos 20 anos, reprovado por 2 vezes no curso de medicina, Darcy pensa em suicídio. Comecei a estudar medicina e estudei pré-médico. Estudei durante 3 anos e eu tomava bomba todo ano. É um perigo ter 19 anos. Eu tomava bomba, eu queria suicidar. Eu tenho um diário daquela época, dos 19 anos. Em vários lugares do diário tem escrito mesmo. Não decidi que ia nascer.
Hoje decido se vou viver. Ou seja, eu estava predisposto a me matar por romantismo. Não me matei, de fato, no diário eu digo isso muito claramente, porque fizemos um guri, outro matar por mim, se matar por nós. Tinha um poetaço lá, mais ingênuo que nós, mas cheio de ideias byronianas, ideias wertherianas, e o fato é que um dia ele disse que ia tomar estricnina. Nós disse, você é capaz disso? É preciso grandeza para isso. Ele tomou. E fomos no enterro dele. E eu registro, então, no meu diário. Morreu fulaninho. Morreu para mim, eu não vou suicidar mais não. Darcy descobre que a vida é bela e se apaixona pelo Rio. Volta para Montes Claros e escreve um romance novelesco, de 300 páginas, chamado Lapa Grande, que nunca foi publicado. Darcy assistia todas as novelas, desde as 6 da tarde às 8 da noite, a última novela das 9. Ele adorava e queria aprender como é que se fazia para escrever novela. O grande sonho da vida dele era escrever uma novela. Ele se esqueceu que ele tinha um romance que ele fez quando tinha 20 anos de idade, que chamava Lapa Grande, está no acervo dele aqui. Ele proibiu a publicação desse romance, mas esse romance era um dramalhão de televisão, daquelas novelas mexicanas, assim, do Arco da Velha, que tinha de tudo. Romance, gente cega, dramas horrorosos de família, tinha de tudo, tudo, tudo. Era um dramalhão mexicano. Darcy, inquieto, vai para São Paulo e se integra à intelectualidade paulista. Entra para o Partido Comunista. Eu me lembro de uma ocasião em que eu fui à Faculdade de Direito para ver um concurso de oratória em que o tema era bem integralista, Deus, Pátria e Família. E aparece lá um rapaz fazendo um discurso contra Deus, contra a Pátria e contra a Família. Eu fiquei encantado com ele, que era Marco Antônio Coelho. E eu recrutei o Marco Antônio para o Partido Comunista. Então, o Marco Antônio, o herói comunista, essa figura bela que a gente todo gosta tanto dele, quem pôs no partido foi eu. Só que ele ficou e eu fui embora, né? Voltando ao Rio, Darcy conhece o nosso grande chefe Rondon. O Marechal Rondon foi possivelmente a pessoa mais importante para Darcy Ribeiro. Impressionado com Darcy, o convida para trabalhar com ele no serviço de proteção aos índios. O Baldos mandou uma carta para o Rondon, me recomendando. E, incrivelmente, o Rondon me adotou e me ofereceu que eu fosse trabalhar com ele para estudar os índios. Não havia nem nome para ser contratado, porque não havia antropólogo contratado, não havia etnólogo contratado, nem sociólogo contratado. Então me contrataram como naturalista, que é a palavra que indicava o alemão, que ia caçar borboleta, que ia estudar orquídea no mato. Eu fui contratado como naturalista. E para mim era importante, porque eu ia com os índios, estudar os índios e tentar compreender, e através deles compreender o humano. Então é uma coisa muito ambiciosa e eu me lancei nisso. Só que normalmente uma pessoa fica 3 meses, 6 meses e passa o resto da vida gigolando aqueles índios, falando e refalando daquilo. E eu, como gostei tanto dos índios, e tinha a possibilidade concreta no serviço de proteção aos índios e com Rondon de continuar, eu construí 10 anos com os índios. O Darcy dizia sempre que o educador Anísio Teixeira foi fundamental na formação dele, que os comunistas fizeram com que ele abrisse os olhos e entendesse que qualquer coisa que diz respeito à humanidade é responsabilidade de cada um de nós, mas, acima de tudo, que a grande influência da vida dele foi o Marechal Cândido Rondon. Com o Rondon, o Darcy conheceu os índios e, através dos índios, ele descobriu uma maneira nova de entender o Brasil, de entender o ser humano. Ele sempre disse que o Rondon foi o pai espiritual dele. Darcy vai para o Pantanal. Concentra-se na literatura indígena. Passa a conviver por vários meses com os índios Cadiuel e Terena. Nessa ocasião, Darcy se casa com Berta Gleiser e, junto com os índios, vivem uma grande paixão. E aqueles índios correspondiam à imagem que a gente tem de índios. Nus, ou não bem nus, porque as mulheres usavam saiote e os homens tinham um arranjo de decoro. Põe no membro um laçozinho de algodão. Um homem com aquele laço de algodão está vestido, sem ele está nu. Então, era um arranjo de decoro. Por exemplo, ocorreu com um índio, com outro índio. Comigo, o fato é que eu um dia achei uma água bonita, quis mergulhar, mergulhei e chamei o índio também. Falei, vem, a água está ótima, vem tomar banho. Isso eu não posso. Ele estava com um shortzinho. Por quê?
Ele disse, porque eu estou nu. Ele estava nu debaixo da calça. Não tinha aquele lacinho. Sem aquele lacinho, ele estava nu. Então lá eu pude ter um convívio muito interessante com eles, porque foi um convívio em que eu fui objeto de estudos. Por exemplo, eles descobriram que a palma do meu pé era delicada como a minha mão ou como a mão deles. Como eles andam descalços e o pé é muito grosso, então o que eles gostavam ficava sentado na rede e pegar meu pé e passar na cara. Ficavam passando meu pé assim, se acariciando com meu pé, achando uma coisa perfeita. Depois um dia eu dei uma gargalhada qualquer e mostrei o molar de ouro que tem aqui. Eles viram, foi um horror, porque passaram a meter a mão na minha boca assim para pegar o dente de pedra que eu tinha. Pior é que eu tinha levado um cozinheiro, Cesário, um cozinheiro preto, eles nunca tinham visto um preto. Ficaram entusiasmados, mas lavaram preto várias vezes com areia para ver se pela pintura se clareava um preto Cesário. Darcy encontra na floresta amazônica os índios urubus Kaapur, os últimos remanescentes dos Tupinambás. Vive com eles mais de 8 meses, filmando e reunindo um vastíssimo material etnográfico. Aqui que vem a sequência linda, tecnicamente, das flechas. Antes do anoitecer, eles vão fazer flechas. Ele, coitado, não podia dizer que estava filmando, eles não entendiam bem. Então, eles fizeram as 10 flechas, mais de 10, porque eu filmava até um certo ponto. A continuação é porque está acertando, a vara da flecha tem que ser absolutamente reta. Então tem que acertar, é com fogo que acerta a vara da flecha. Você está vendo direito que ele está acertando direitinho. Agora, 4. Agora ele acertou as pontas da flecha. Agora começa. Fura uma ponta da flecha onde ele vai pôr o arpão. Vai pôr, que é feito de uma madeira mais dura. Olha, ele está com a madeira mais dura já encastoada lá dentro e está fazendo a ponta da flecha, que é uma ponta serrilhada. E ele, depois de fazer, serrilhar, ele aperta com aquele processo com o cordão assim, ele comprime a flecha, não é? Para ficar a flecha identificada totalmente com a ponta e sem sobrar nada. Usa o cerol. Usa o cerol. É uma coisa que eles fazem de resinas e de cera de abelha. Para se colocando o cerol, o fio de algodão colocado aí cola inteiramente, né? Então ele terminou essa ponta da flecha, que é muito importante. A flecha é muito reta, a ponta trabalhada é muito reta também. Né? Olha, o patuá, para tirar flechas que eles usam, que eles colecionam cuidadosamente, para armar na flecha, para a flecha ter um voo correto horizontal. Então ele está pondo as asas na flecha, vê? O cuidado com que ele põe asas já no sentido dela ter a forma helicoidal. Quer dizer, ela é colocada ali helicoidalmente para dar rotação à flecha para ela atingir o alvo, né? Você vê o cuidado dele de fazer. Não fosse a asa do avião, é o equilíbrio na flecha, né? É o que comanda a flecha. Agora, isso é uma arte toda, colocar essa pluma aí, atar bem essa pluma aí, que é a parte fundamental da flecha, né? Que vai dar rotação. Olha, esses goris, desde cedo começam a usar a flecha, vê a pontaria deles é incomparável, vê que maravilha. Olha, eles vão atirar ao mesmo tempo e nós estamos... Não há falsificação, estão atirando lá e nós estamos vendo o mamoeiro. Olha, agora vamos ver, eles vão atirar o mamoeiro. Agora, tá vendo? Eles atirando. E você vai ver a flecha entrando. Olha, que maravilha. Darcy já começa a ser um nome internacional. Ganha o prêmio Caio Fábio e publica o livro Religião e Mitologia Cadwell. Foi aí que Montes Claros descobre que o filho de Dona Fininha é famoso. A cidade se orgulha de Darcy.
Darcy volta ao Xingu e conhece os irmãos Vilas Boas. Nos 40 anos de convívio com os índios, de luta pelos índios também, há uma coisa de que eu me orgulho muito que eu fiz. Foi ajudar a criar o Parque Indígena do Xingu. Me preocupava o seguinte, o Xingu, aquela sociedade fantástica que eu descrevi, com aqueles povos de línguas diferentes que mantiveram convívio entre eles. Se deixasse a civilização entrar lá, entre as suas aldeias, eles seriam liquidados, teriam desaparecido. Então eu tive uma ideia de procurar Getúlio Vargas e de apresentar a eles um trabalho que estava sendo feito pelos irmãos Vilas Boas, que tinham chegado lá e que tinham estabelecido um bom contato com os índios. E eu propus a Getúlio o seguinte, eu não podia dizer a ele para dar terra para os índios, para dar uma propriedade aos índios, que eu queria muita terra. Então eu disse a eles, olha, eu dizia ao presidente, olha presidente, se fizermos um grande parque aí, e o parque que eu proponho de 4 milhões de hectares, para esses índios, que eram menos que 3 mil, se fizermos um grande parque, será um modo de reservar um pedaço da natureza brasileira. Todos os anos, em Mato Grosso, se queima extensões imensas de terra. Cada queimada que se faz, mata não só os seres biológicos que fazem a terra ficar viva, a terra ser fértil, mas liquida também com toda a flora e com toda a fauna. Já se estendeu demais esse tipo de ocupação. Eu proponho que o senhor reserve para os netos dos netos, nossos netos, uma amostra da natureza brasileira original, para que no ano 3000 você possa ver o que era a natureza original. Se não tomar cuidado de reservar um pedaço assim, não vai haver. Assim é que foi criado o Parque do Xingu. A ideia básica é que o índio já vive lá milhares de anos, pode viver também mais 1000 anos ou 2000 anos, sem liquidar com a natureza. Ele é capaz de conviver com ela. Nesse sentido, foi criado um parque, em vez de dar aos índios, a cada tribo, como se fazia até então, um pedacinho de terra para cada aldeia, se deu uma extensão muito grande, de certa forma o Brasil encarregando os índios tomar conta daquelas terras. É o que ocorre hoje com os Yanomami. Nós propomos que, como tem 100 e tantas aldeias Yanomami, é dar um território grande que envolva todas elas e deixar os Yanomami tomar conta para o Brasil daquelas terras nos próximos 1000 anos. Nós queremos conquistar direitos sem prejudicar o direito do negro, do branco, de quem quer que seja. Esse tipo de respeito, de dignidade, que nós, os indígenas, reconhecemos no papel do Darcy Ribeiro na condução dos seus apontamentos, das suas publicações, junto com a mulher dele, né? A dona Berta Ribeiro. Darcy via nos índios como se fosse assim também o reduto do que não foi a máquina de moer gente, quer dizer, o reduto dessa nação destroçada, né? Desde a colônia até agora, né? Dentro de uma perspectiva apocalíptica, porque também é próprio do momento dos anos 50, em que ele escreveu, né, sobre mitologia, sobre arte, né, dos índios, uma ideia apocalíptica que estariam desaparecendo. Sobre a ligação de Rondon e Darcy com os índios bororos, há uma história exemplar. Morre o chefe cadete, o último dos caciques bororos. Darcy leva para o cerimonial fúnebre uma mensagem gravada em língua bororo pelo marechal, que, muito doente, não podia viajar. O Rondon teve a comunicação de que o cadete tinha morrido e me mandou fazer a documentação. O Rondon sabia como era. E esses índios estavam sempre insistindo com o Rondon. Venha morrer aqui, Rondon. Só nós saberemos enterrá-lo. Só nós saberemos honrá-lo. Porque o Rondon era de ascendência bororo. Então ele mandou a mim. Eu fui lá com um aparelho de gravação em que o Rondon tinha um discurso em bororo para os bororos dizendo: olhem para ele, ele sou eu. Olha, os olhos dele são meus olhos, olhando para você. Ele está vendo vocês para mim. A boca dele, fala dele é minha fala. Os ouvidos dele vêm me dizer aqui tudo que vocês disseram a ele. Ele sou eu. Olhem para ele. Deixem ele participar totalmente da cerimônia do cadete, do sepultamento do cadete. E eu cheguei e tinha começado o sepultamento. Quando um grande chefe morre, eles fazem um cerimonial imenso para que o mundo se equilibre, para o mundo poder sobreviver. Então, pegam o morto e sepultam com um palmo de terra fofa em cima. E todos os dias derramam água. Isso durante quase um mês, para dar tempo para chamar todos os bororos que existem para chegar ali, para honrar aquele morto. Nesse mês, eles dançam todas as grandes danças.
todas as danças cerimoniais para o mundo se equilibrar, refaz as danças da criação do mundo. Nesse período, com estão todos lá, eles tiram os ossos, a carne ficou líquida, liquefeita. Eles tiram os ossos, lavam os ossos e levam para dentro da casa cerimonial e recamam cada um osso grande ou ossinho, recama com plumas. Os ossos viram joias de plumas. Isso, enquanto isso, as mulheres arrancam todo o cabelo. Os homens se escarificam, se raspando e se rasgando com dente de peixe para sangrar profusamente. Aí, pegam esses ossos recamados de plumas, põem num cesto branco novo e levam no mastro para colocar na Lagoa Sagrada. Eu fui para filmar isso lá, Amando do Rondon. Darcy gosta muito das crianças. Foi aí que ele conheceu um homem chamado Anísio Teixeira, um grande professor. Eu tinha antipatia para o Anísio, eu achava o Anísio um udenista pequenininho, muito ranzinza. Eu tinha certa antipatia por ele. E ele tinha antipatia por mim. Há uma frase do Anísio, a primeira frase do Anísio sobre mim, que é muito engraçada, ele dizia: só pode ser um imbecil, dizem que é inteligente, e se dedica a 0,002% da população brasileira. Se fosse inteligente, ia tratar dos 99,98% da população brasileira. É idiota. Então, ele também se negava a falar comigo, sabe, um homem inútil. Ele é um soldado Rondon desse negócio, quer ser bandeirante. Amigos comuns queriam nos aproximar e ele tinha má vontade. Um dia, eu fui fazer uma conferência para ele, para um grupo em que ele estava. Eu nunca tinha visto conferência minha. Então, eu vi a conferência. Eu fiz uma comparação entre dois povos G, entre dois povos G, os Rancocamecra e os Craô, e alguns povos G. E fiz um contraste. De repente, o Anísio se interessou muito. O Anísio é igual a Atenas e Esparta, igual. Então, através de Esparta, que era o interesse dele, ele era uma formação europeia, com a cabeça cheia, tinha a cabeça feita na igreja. E a cabeça do Anísio se liberou na filosofia norte-americana. Então, era uma pessoa pelo qual não passou nenhuma informação sobre índio nunca. Era um agentezinho europeu aqui. Ele precisava, através da Grécia, do contraste bonito entre Atenas e Esparta, é que ele pôde ver que os índios podiam ser interessantes, né? Então, isso nos aproximou mais ou menos. Ele criou, nessa época, uma série de centros de estudos sociais, de antropologia, sociologia, tendo em vista conhecer melhor a cultura brasileira e fazer uma escola mais adaptada para o Brasil. E eu fui trabalhar nisso aí, isso me aproximou dele cada vez mais. Houve uma espécie de paixão. Depois foi paixão da minha vida inteira, a minha pelo Anísio e dele para mim. Uma identificação tão grande que nós passamos a trabalhar com colaboradores muito próximos. Em 1957, Anísio Teixeira convida Darcy para trabalhar no Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, do Ministério da Educação e Cultura. Com 35 anos, Darcy publica um livro extremamente importante sobre a cultura indígena e, nessa mesma época, ainda publica o Iraçaia à Procura de Deus. E em 1958, lança, junto com a mulher Berta, a arte plumária dos índios Kaapur. Berta teve com Darcy uma relação durante anos muito boa, de muito companheirismo. Ambos trabalharam juntos durante muito tempo e tudo. A separação dos dois foi uma coisa muito complicada e muito difícil. Mas durante todo esse tempo do grande companheirismo, os 10 anos que o Darcy viveu com os índios, todos os diários dele eram feitos em forma de cartas para Berta. Berta colecionou essas cartas todas, guardou todas essas cartas. Quando o Darcy escreveu os diários índios, já foram em cima dessas cartas que Berta tinha colecionado e guardado. 1959. JK convida Darcy para criar a Universidade de Brasília. Darcy forma uma equipe liderada por Anísio Teixeira e Oscar Niemeyer. Ele fez as escolas, ele atuava muito procurando dar ao ensino um sentido mais humano, né? Que os alunos tivessem mais conforto, fossem mais
encontrasse o ambiente que faltava em casa. Ele era muito solidário, era um jeito progressista, não era comunista, mas estava ligado a essa ideia de fazer um mundo melhor, mais justo. É uma figura fantástica. Assim. Oscar Niemeyer veio aqui, eu podia me ver. Foi logo depois que eu assumi o Senado. E vendo essa parede, ele decidiu ele mesmo recordar as coisas que eu ajudei ele de alguma forma a fazer. Eu escrevi essa frase bonita para Darcy, meu irmão, que contribuiu definitivamente para todos esses projetos. Oscar, me passou sempre muito título de glória, espécie de diploma de orgulho. O senador de Santa Pessoa vem aqui só para ver isso, ele tem que ter inveja. É só eu que tenho uma declaração dessa do Oscar Niemeyer. E aqui está, os projetos em que trabalhamos juntos. A Universidade de Brasília, que há tantos anos atrás fizemos juntos com os prédios que existem e os prédios que ele quis fazer, que ele projetou e que não foram feitos. Depois de JK, veio Jânio Quadros. Ele confirma o Darcy. Depois veio Jango. Jango nomeia Darcy ministro da Educação e Cultura. Darcy, aos 40 anos, é ministro e reitor da UNB. Meu pai trabalhou com ele no planejamento da Universidade de Brasília e o que sempre me impressionou muito foi que eles eram muito jovens, eles eram extremamente jovens. Tinham 38, 39 anos, os veteranos daquele grupo eram pessoas de 42, 43 anos, esses eram os conselheiros, os matusaléns do grupo. E o que mais me impressionou e me impressiona até hoje, que eles pensavam o Brasil, eles eram generosos com o Brasil, eles apostavam no futuro, apostavam no país. Isso eu acho que é uma coisa que se perdeu. Depois do golpe, então, isso aí se perdeu de vez. A coisa que me impressiona até hoje é que aquela geração deixou lições, mas não deixou resultados, porque não puderam deixar. Quer dizer, foi preciso que viesse um golpe, uma ditadura de mais de 20 anos, para arrasar a terra, para deixar uma terra salgada, onde estavam plantados os sonhos daqueles homens daquela geração. Eu tinha levado para Brasília 200 e tantos professores, vindos de vários lugares do mundo, a gente melhor possível, tal como eu estou fazendo em Campos agora, tantos anos depois, 30 anos depois. E esses professores todos se sentiram tão humilhados pela opressão da universidade que pediram demissão. Olha, em Brasília não havia casa para alugar, cada professor foi para lá, eu dei uma casa mobiliada. 200 e tantos professores largaram tudo, sem nada, porque eles tinham deixado seus empregos, voltaram numa diáspora terrível para procurar emprego em diferentes países do mundo. Ainda há muitos desses professores viúvos daquela ideia generosa, linda, de uma universidade em que todo sábado o Santoro, por exemplo, com músicos de Brasília, tentavam improvisar concerto, mas era um concerto diferente, não era um concerto num teatro municipal para burguês viver, não. Toda a gente da universidade, alunos e professores, participavam daquilo. Levei para lá alguns dos melhores artistas brasileiros, como o Scliar, o Sesquiático, o escultor, vários pintores, para criar um ambiente. Darcy é eleito presidente do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. E no ano seguinte, Jango o nomeia chefe da Casa Civil. Darcy era o chefe da Casa Civil e eu era consultor-geral da República. E muito amigos. E nós tentamos, digamos, a resistência aqui. De que forma? Segurar as instituições. Né? O presidente João Goulart não ser derrotado nas instituições e o seu governo. E toda, digamos assim, toda a inspiração da política de reformas de base. O país tinha crescido economicamente de uma forma extraordinária, desde o segundo governo do presidente Vargas, né, que montou as estruturas, digamos assim, e o suporte para o grande salto que o Brasil estava dando, né, no setor de energia, com a Eletrobras, que afinal foi o presidente João Goulart que promulgou a lei, não é? O setor do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, Petrobras, etc. Depois tem o período do Juscelino Kubitschek. O país cresceu extraordinariamente no plano econômico e precisava de fazer crescer o seu mercado. Esse era o grande desafio. E cresceu o mercado de que forma? Cresceu o mercado, evidentemente, que distribuindo a renda, fazendo reforma agrária, incorporando a população, né, no conjunto dos cidadãos e das cidadãs. Esse era o salto político que o Brasil tinha a dar.
Nós fomos ao aeroporto, ao passar para o aeroporto, levando o presidente João Goulart, que ele ia embarcar para Porto Alegre. Isso é noite já do dia 1º de abril, não é? Praticamente o Rio de Janeiro já tinha caído, São Paulo já tinha caído. Quando nós voltamos, nós sentimos, não é, que o aparato, não é, já se tinha formado de conspiração para que o Congresso Nacional tentasse votar o impedimento do presidente João Goulart. De repente, a ditadura militar. Só havia um caminho contra todas as atrocidades: a fuga. O exílio que eu vivi no Uruguai foi tão fecundo que às vezes me envergonho de falar dele. Tanta gente sofrendo tanto, com fome, tendo que ser ajudada, o que é muito humilhante, sofrendo. E eu numa boa. Foi ruim para mim o exílio nos primeiros dias do Uruguai, porque eu estava desesperado para compreender o que tinha acontecido no Brasil. Por que não tivemos êxito? E como o desespero era muito grande, sempre que eu estou desesperado, o que eu faço é ler ciência ficção. Eu li tudo que havia por ali, e uns 300 livros de ciência ficção, eu lia mais de um por dia. Quando eu estou ruim, leio ciência ficção, eu leio Agatha Christie, porque aí a placa, a máquina de pensar, ela fica obrigada a não pensar. É o meu jeito de sair do desengano, sair do desespero. E os primeiros meses de exílio são terríveis, porque todas as pessoas estão vivendo no Brasil ainda, mentalmente, não vivendo no exílio. Eu era obrigado a viver lá, porque já era pessoa da universidade na primeira semana. Tinha 100 e tantas pessoas intelectuais que trabalhavam comigo. Eu tinha que tratar com eles, mas era chamado também para o exílio. Enjoei de ir à casa do Brizola, a casa dos conspiradores, porque qualquer notícia, tinha uma reação em cadeia, qualquer notícia dada no começo da manhã, de tarde era completamente diferente. A notícia de manhã é que caiu uma placa de uma casa de comércio. No fim da tarde já caiu na cabeça de um milico e matou. Ou seja, é um pensamento desejoso e a reação em cadeia, um fala e outro aumenta, cria uma situação louca. E o Brizola também, com esse jeito bizarro dele falar, e ele me dizia: Darcy, pois é, o canhão está aqui, o navio está passando, vai passar, Darcy. O sentimento de angústia de que era preciso fazer alguma coisa. Ele ficou um longo período no Uruguai, né, e foi o seu primeiro paradeiro após o golpe, primeiro destino que ele teve foi no Uruguai, onde ele foi professor, acolhido pela universidade, na presença de um grande intelectual, nos debates intelectuais, nos círculos intelectuais do Uruguai, mas este foi o seu primeiro destino. Depois, ele foi trabalhar no Peru, ele trabalhou no Peru com o presidente Alvarado, foi instaurado uma situação política nova no Peru, em que o presidente da República era um general, né, de posturas nacionalistas, né, de uma visão da América Latina próxima a que tinha Jango antes, que tinha Darcy. Darcy foi trabalhar com ele, e depois Darcy trabalhou com o presidente Allende no Chile. Longe do Brasil, Darcy descobre que está muito doente, quase morrendo. O Darcy Ribeiro estava com câncer e queria ser operado no Brasil, ou melhor, ele queria morrer no Brasil. E nós fizemos gestões para que ele pudesse voltar ao Brasil. Gestões junto à área militar. E depois de algum tempo eles autorizaram. Mas o Darcy voltaria, seria recolhido pela Polícia Federal antes do aeroporto e seria levado para o hospital. Vim, me operei, foi muito engraçado que quando eu desci no aeroporto do Santos Dumont, eles foram me apanhar dentro do avião. Eu não cheguei ao aeroporto. Fui o chefe da polícia política, o meu advogado, uns caras lá. Eu entrei lá, meio cansado, com o câncer que estava me pesando, mas o senhor, eu vou para o hospital também. Mas tem que passar por Copacabana, porque eu não vi a iluminação da Copacabana. Eu tenho que ver. Então eles deram uma volta por aqui para eu ver essa iluminação da praia de Copacabana. A extensão da praia de Copacabana. Então eu olhei para o Copacabana como estava, passei pelo aterro também, que estava muito bonito, e aí fui para o hospital para ser operado. Curado, Darcy é expulso novamente pelos militares. Vai para Lima, trabalhar no Centro de Estudos de Participação Popular e ajuda a criar a Universidade do Terceiro Mundo, no México. Com a anistia, volta
em 1976, para o Rio de Janeiro. Voltar ao Brasil, gente, é uma glória. Só quem viveu lá fora, obrigado, não por opção, exilado, é que pode entender. Exílio é terrível. Companheiros meus, por exemplo, morreram de tristeza. Jama Maranhão, aquele de fazer escolas na praia, morreu olhando na televisão. Uma senhora bonita, bela, suicidou. Um padre também suicidou. Exílio é muito ruim. O meu foi muito leve, porque como intelectual mais ou menos conhecido, eu tinha contratos nos países que eu chegava, já chegava empregado, foi muito leve. Mas é uma coisa importante, porque o exílio seria recomendável se não fosse tão duro para qualquer pessoa. Você só conhece seu país quando vem de fora. Ninguém vê sua casa se não sai dela e se não conhece outra casa. Então você só pode conhecer sua casa quando olha de fora. Mas quando você volta aqui, a alegria que dá é exuberante. Por exemplo, na casa do Davi Brandão, da Goguta, houve uma festa. Eu pensei que as festas que fossem pop, foi uma festa exilada, levei uma garrafinha de uísque, cheguei lá, era muito uísque, era essa riqueza da burguesia, da pequena burguesia do Rio de Janeiro. Fiquei envergonhado de ter levado aquela garrafinha. Mas tinha coisa formidável, como uma negra baiana fazendo acarajé e dando para a gente durante a festa. A festa era para mim. Mas o bonito da festa, o lindo da festa da Guguta, é que eu fiquei numa alegria efervescente, não sabia o que era. Maria Bethânia estava ao meu lado e não queria que eu encostasse uma menininha que ela estava namorando. Então, essa coisa brasileira daquele convívio no meio da festa, beber no esquinho. Então, eu não sabia porque eu estava efervescente, como se tivesse tomando champanhe. Aí eu percebi. A efervescência é que era muita gente, 50 pessoas, falando português. E esse paco, pico, de português, era uma beleza que há muito tempo que eu não via. Me deu, então, uma grande alegria. Nesse ano, Darcy publica o livro Maíra, tendo como tema o índio. Darcy se casa com Cláudia Zarvos, 33 anos mais jovem do que ele. O Darcy era um homem de hábitos muito simples, era muito fácil viver com o Darcy. Ele era disciplinado, caseiro, não era complicado em nenhum sentido, ele mais ou menos fazia as mesmas coisas todos os dias. Ele acordava numa determinada hora, tomava banho, sentava para tomar café e começava a trabalhar. Parava para almoçar, enfim, almoçava em casa, porque ele trabalhava em casa, e pronto, e era assim, uma vida normal. Ele saía pouco, ele gostava muito de encontrar os amigos na casa deles ou em casa. Ele não era muito de frequentar bar, assim, essa coisa de jogar conversa fora, num bar, não era muito o estilo do Darcy. Na verdade, ele gostava muito de falar dos projetos dele. Então, normalmente, quando a gente fazia um jantar, alguma coisa, ele sempre arranjava um jeito, num determinado momento, de começar a falar do projeto e tal, naquela empolgação típica que todo mundo conhecia, já sabia que ia participar desse... Ele fazia leitura, por exemplo, dos livros dele. Quando ele estava escrevendo um livro, ele lia trechos para as pessoas que iam lá em casa e tal. Então era isso, era uma pessoa muito, assim, eu diria, simples de convivência. Darcy recebe em Paris, na Sorbonne, o título de doutor honoris causa. A partir de agora, Darcy e Brizola estão juntos. Fundam um novo partido político, o PDT. Fizemos, então, um encontro de Lisboa, né? Ajudados, patrocinados pelo Partido Socialista Português. Eles nos cederam até a sede deles para realizar um encontro com trabalhistas que foram daqui do Brasil e que se encontravam em outros países também, que procuramos concentrar, e saiu de lá uma decisão que está aí na nossa história do partido, a chamada Carta de Lisboa. Darcy teve grande colaboração neste documento, na Carta de Lisboa, e ali realmente, né, todos, com Darcy e Brizola, decidiram trabalhar para a refundação do Partido Trabalhista Brasileiro. Junto com Brizola, Darcy é eleito vice-governador do Rio de Janeiro.
ele veio para o Rio, se candidatou aqui ao governo. E é incrível, esse homem que tinha sido governador do Rio Grande do Sul, se candidatava ao governo do Rio de Janeiro. Ele escolheu o Rio de Janeiro para se candidatar. Todo mundo insistia que fosse para o Rio Grande do Sul. E aqui é eleito, eu sou eleito com ele, vice-governador. E ele me deu logo uma tarefa, quer dizer, com uma ideia muito clara que vice não pode ficar vadiando, não, vice vadiando começa a conspirar, que vice tem o direito de trabalhar também. Então o Brizola passou por minhas tarefas educacionais. Aí que começamos o grande programa do CIEP, que discutimos muito, tomar as ideias mais caras a mim, do tempo do Anísio. E eu pensava fazer como o Anísio estava fazendo, escolas parque, escola clássica. A criança passaria 4 horas na sua escola comum, tendo aula, e mais 4 horas numa escola parque, em que ele teria estudo dirigido, em que ele aprendia a usar as mãos, em que ele fazia ginástica, em que ele comia mais uma refeição, para dar a escola de tempo completo, que é a escola do mundo. No mundo inteiro não existe escola de turno, é a sua invenção brasileira. E a criança que vem de uma família que não teve escolaridade prévia, que não estudou, uma criança que não tem casa, a escola dá exercício fazer em casa uma bandalheira, esperar que ele tenha quem ajude, é um absurdo. Ela não tem quem ajude e ela fracassa na escola. Então a ideia era criar uma escola de dia completo. Começamos com isso, mas logo verificamos, eu e Brizola discutindo muito isso, que era um absurdo criar uma escola parque, uma escola classe, porque as escolas classes queríamos criar sobretudo na Baixada, na zona mais pobre, queríamos criar uma escola de dia completo para quem mais necessita, que é a criançada pobre dos bairros mais pobres, do subúrbio. Pois bem, como criar uma escola classe na Baixada, em que as escolas... Como criar uma escola parque, quando a escola classe era péssima, professoras não formadas, era péssima. Então, reconhecemos que era preciso deixar de bobagem, ela fazia escola como todos fazem, que assim é, uma escola que tem as duas funções, que retém a criança 8 horas por dia, que dá alimentação à criança, dá uniforme se ela precisa, dá um tênis se ela precisa, e dá a ela, sobretudo, a possibilidade de passar de ano e de completar o curso primário. O êxito disso foi cada vez maior e fomos criando centenas de CIEPs. Outras coisas foram feitas inesperadas. Um dia a Brizola me disse, Darcy, você faz cada uma. Quando é que eu ia imaginar que a minha primeira obra seria um sambódromo, hein? E depois no Rio, fizemos o sambódromo, fizemos os CIEPs, né? Aí ele contou com o apoio do Brizola, a colaboração do Sequinde. Foi um período assim de muito interesse, muito entusiasmo. Ele preocupado com a vida brasileira, com o que surgia de bom e de ruim nesse país, com os índios que ele tanto trabalhou com eles, tanto os estimava. De modo foi uma figura assim, muito boa. Teve um tempo que eu ia para todo fim de semana para ir lá para Niterói, uma obra que estávamos fazendo. Uma figura que eu nunca esqueci. Um dia ele veio aqui no escritório e trouxe uma cadeira para mim. Ele mesmo trouxe no táxi. E você precisa ter uma cadeira melhor. De modo que o que eu lembro dele é assim, uma figura que faz falta, faz muita falta. Pelo entusiasmo que ele tinha. Eu vi o sambódromo que o Brizola fez com tanto determinação, como ele atuava e procurava, pediu para fazer o arco final, não é? Para dar mais interesse à composição do sambódromo. E depois os CIEPs, não é? Ele inventou um sistema de ensino que não havia, a permanência dos alunos o tempo todo nas aulas, com apoio, com médico, com dentista, dando a eles o ambiente que faltava em casa. Eu achei de ser muito humano, assim. Um dia fui chamado à polícia, falei, Darcy. Ele disse, vou com você. Ele estava sempre próximo da gente. Mas é uma figura que faz falta, faz muita falta. A nós, este país tão perturbado. A arquitetura do CIEP tem todas as importâncias para um projeto desse tipo, a começar do cuidado especialíssimo que o Oscar teve em unir a dignidade e a beleza com a maior economicidade possível. Ele sabia que todo mundo ia procurar dizer que era caro, contestar, para desqualificar aquela experiência tão boa de ensino. Então, quando o Oscar concebeu, ele pensou em uma obra que fosse radicalmente pré-fabricada, para poder, no final das contas, custar 30% a menos do que uma obra similar, convencional, e, além disso, ficar pronta em 4 meses, que era o desafio de então. Então, o CIEP, dentro do modelo, é uma aula de arquitetura, aliás, com tudo que o Oscar faz. Uma criança só tem 7 anos uma vez.
e depois 8, 9, 10. E se ele não tem educação aqui agora, porque não tem dinheiro, porque tem crise, ele está excluído. Então é preciso encontrar dinheiro em qualquer lugar. Escola, educação é uma pré-prioridade, é a prioridade básica. Você não pode jogar a criança na marginalidade, na criminalidade. Ele ficará mais caro no futuro se ele ficar na marginalidade com o revólver na mão. Então, o modo de enfrentar isso é não fazer economia nisso. Fazer economia no que quiser. Lisboa chegou a gastar mais de 40% do orçamento do Estado. As crianças todas da família pobre estão todas muito contentes com ele porque fez isso. Milhares de crianças não irão à criminalidade. Não vão custar muito mais. Um preso numa penitenciária custa muito mais que um aluno no CIEP. Não haverá presos amanhã na penitenciária no número que chegará a haver se não houver CIEP. Como vice-governador, Darcy tomba 98 quilômetros de praias no litoral do estado do Rio e tomba a floresta Pedra Branca. Voltando de Minas Gerais, estarei no Rio, me dedicando às minhas tarefas intelectuais e tarefas também na universidade, até a nova eleição, em que o Brizola se elege governador. Eu, na eleição passada, tinha sido vice-governador. Agora, eu concorri à eleição para o Senado. O Brizola é eleito governador e eu sou eleito senador. Com orgulho enorme de ser senador para o Rio. Vocês imaginem só, se as pessoas que votaram em mim pusessem a mão um no ombro do outro, daria uma fila daqui a Brasília, ida e volta, porque são 2.800 e tantos eleitores, 2.800.000. Como Brasília tem 1.000 quilômetros daqui, mão no ombro do outro, dá fila de ida e volta. Vocês imaginam essa fila imensa de ida e volta, 2.000 quilômetros de pessoas que vão na urna pôr o nome do Darcy, me comove sempre isso. Eu tento ser um bom senador, tento ser senador, fazer meu trabalho no Senado, tendo em vista essa gente toda que votou em mim. Assim que chega ao Senado, Darcy cria as famosas cartas. Ele cria no gabinete uma revista regular com artigos e temas importantes da atualidade brasileira e temas recorrentes, ou seja, históricos importantes para o Brasil. Ali ele é capaz também de trazer discussões sobre o que parecia para ele fundamental sobre o Brasil. Economia, história, política, você tem várias revistas, né? A revista Carta. No Senado, Darcy pensa nas crianças do Brasil. O Senado apoiou uma leizinha minha bonita, lei de educador. É uma lei que manda que as empresas que produzem cola de sapateiro põem uma substância qualquer fétida na cola de sapateiro, para o menino não cheirar. A cola agora é feita, ela fica irresistível. Quem cheirou, o menino que cheirou uma vez cola de sapateiro, cheira até arrebentar os pulmões. É o vício maior que tem em criança de idade escolar. É da cola de sapateiro que ele parte para outros vícios. O Senado aprovou um projeto meu que obriga isso. No Senado, Darcy cria a Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional. É a lei fundamental da educação. Ela organiza o ensino primário, o ensino médio, o ensino superior. Organiza de forma muito sábia, porque é uma lei enxuta, só tem 90 e poucos artigos. É uma lei só de diretrizes, mas ela devolve aos secretários de educação dos estados e aos professores o direito de fazer experiências, o direito de tentar, o direito de variar. O Brasil tem que ter 170 milhões de habitantes na escola. Todos nós temos que estar permanentemente na escola. E já não estamos mais em idade de sentar num banco escolar. Estar na escola, para uma boa parte da população, é ver os programas corretos de televisão, é ter acesso ao computador, é receber uma revista e um livro com um programa educacional. E isso, Darcy Ribeiro tem um papel importante em trazer esse tema para dentro do mundo do ensino, da pedagogia e dar nobreza ao ensino à distância. Darcy entra para a Academia Brasileira de Letras e cria a Universidade do Terceiro Mundo, no Norte Fluminense. Darcy construiu a Universidade da Tecnologia, a Universidade do Norte Fluminense. Foi obra dele, junto com Brizola, construíram uma universidade no Rio de Janeiro, no norte, uma universidade pública, no norte do estado, na cidade de Campos, para se especializar na tecnologia de exploração de petróleo, para formar gente nesta área, para
trabalhar na exploração de petróleo, a Bacia de Campos, e a universidade moderna, atualizada, a Universidade da Tecnologia. A civilização que está nascendo hoje vai estar fundada na ciência e na tecnologia. O país que não dominar a ciência e a tecnologia vai ser colonizado, vai ser recolonizado. Isso é uma coisa importantíssima. Nós perdemos o carro da história na Revolução Industrial porque não dominamos a tecnologia da Revolução Industrial, ou dominamos muito tardiamente. Nós podemos perder o carro da história outra vez se não entrarmos na futura civilização. Novamente atacado pelo câncer, Darcy recebe da Universidade de Brasília o título de doutor honoris causa. Queridos amigos, queridíssimas amigas, estou ficando um velho frouxo. Vocês sabem que eu quase chorei quando vi o hino nacional? O hino nacional aqui, nesse ambiente dessa minha universidade, que foi tão perseguida, me tocou. Cumpre libertar-nos da tutela ministerial. Sim, senhor ministro. Eu sei que é esse também seu propósito de entregar as universidades a si mesma. Que essa seja a primeira. Não temos por que continuar recebendo ordens de burocratas do ministério. Não temos por que aceitar que o orçamento da universidade seja decidido por quem nada sabe dela. Queremos autonomia e liberdade. Darcy está doente, muito mal. Restam poucas esperanças. Mesmo assim, ele foge da UTI do hospital. Ele achava realmente que tinha muito pouco tempo, que ia morrer logo. Ele sai do hospital, vai direto para Maricá, que ele tinha uma casa de praia lá. E ele passa 2 meses lá. Eu fiquei de janeiro e fevereiro com ele em Maricá, trabalhando. Eu ia segunda-feira e passava quase a semana inteira direto lá com ele. Eu levei um computador, a gente montou esse computador lá. E ele, então, nesses 2 meses, se debruçou sobre isso quase que o dia inteiro, né? E concluiu o livro O Povo Brasileiro, que foi uma edição muito bem aceita pela crítica. Em Maricá, Darcy escreve O Povo Brasileiro e termina Diários Índios. Eu lembro bem que quando o Darcy sentiu que a viagem dele estava no fim, que a vida estava no fim, ele reuniu forças, sabe-se lá de onde, para fazer 2 livros. O Povo Brasileiro e os Diários Índios. Esse foi um período em que eu tive muito próximo com o Darcy. Ele estava encerrado na casa dele em Maricá, depois que se recuperou em Brasília, e onde ele escrevia sem parar. O legado, ele dizia que o legado final da vida dele era O Povo Brasileiro, um livro que ele devia a si mesmo e devia ao país. O Darcy foi um homem que andou perseguindo uma resposta sempre. Por que esse país não deu certo até agora? Eu acho que o Darcy se enganou. O legado dele é muito maior do que esse livro. Esse livro é parte do legado. A herança que ele deixou para nós é muito maior. Ele estava mal, sim, mas ele já tinha melhorado. Houve um período, logo que ele foi internado, umas 2 semanas depois, em que um dia, quando eu cheguei na casa de saúde de noite, a família toda chorava porque o médico tinha dito que ele não passava daquela noite. Acontece que ele passou daquela noite, Fernando, e ele melhorou. E essa fuga dele foi um pouco romanceada. Ele tinha melhorado. O médico tinha dado licença dele passar o Natal em casa. Só que ele, em vez de passar o Natal em casa, ele pegou o carro, pegou a Tereza, enfiou a Tereza no carro com a família, foi embora para Maricá. No caminho de Maricá, ele comeu 3 pastéis de camarão e tomou 2 caldos de cana. E chegou em Maricá ainda vivo, compreendeu?
E aí não voltou mais para a UTI. Ficou em Maricá, e nesse período que ele passou lá, que foram uns 40 dias mais ou menos, ele começou a produzir intensamente, e nesses 2 últimos anos de vida que ele teve depois disso, foram os 2 anos, eu acho que, mais produtivos dele. Porque ele fez O Povo Brasileiro, ele fez os Diários Índios, ele fez Confissões, ele terminou uma seleção de artigos para o Brasil com Problema, e ele ainda virou poeta, porque ele fez Eros e Thanatos, que é um livro de poesia. Em 17 de fevereiro de 1997, Darcy morre em Brasília e começa a ser velado no Senado. De lá, o seu corpo segue para a Academia Brasileira de Letras. Durante todo o velório, como ele tinha pedido para sua amiga Tatiana Memória, se ouvia a oferenda musical de Bach. Eu lembro que eu perguntei para ele assim, como é que é esse negócio da iminência da morte? Aí ele me disse, não, eu não ligo não, não sofro nada da vida, porque eu daqui a pouco vou estar morto, e vocês vão estar aí vivinhos e tal. Era uma coisa linda. O que eu tenho para o Brasil é exaltação, de sentir tudo que ele pode ser, vai ser, há de ser, e tudo que ele ainda não é. Eu tenho pena de, nos meus anos, eu fiz força para o Brasil dar certo. Eu tenho pena de que eu ando meio doentinho, posso até morrer, e fico com vocês encarregados de fazer esse país. Mas façam, sem copiar ninguém, realizando as potencialidades do nosso povo, potencialidades que são imensas, como uma civilização tropical e uma civilização mestiça e, sobretudo, uma civilização humana, que herdou dos índios essa capacidade, esse talento para o convívio, dos negros, essa espiritualidade, e dos europeus, a tecnologia, a sabedoria europeia. Nós estamos prontos para ser uma das civilizações do mundo. Fracassei em tudo que tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças brasileiras, não consegui. Tentei salvar os índios, não consegui. Tentei fazer uma universidade séria e fracassei. Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente e fracassei. Mas os fracassos são minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu.